Bom dia para quem eu não dei bom dia. A gente vai estar iniciando a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar, sem problema nenhum. Vai ser da mesma forma, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no portal, na plataforma da escola, as videoaulas. Eu postei ontem. Se alguém tiver com dificuldade ainda, né? Porque vou ser muito sincera, teve alguma turma que eu não consegui colocar, mas eu sinalizo lá no grupo, tá? Toda vez que eu estiver disponibilizando, eu coloco. Aí essa semana eu já coloco as duas, da aula passada e a dessa, tá bom? Tá bom, professora. Oi? Eu não consegui, porque na hora de selecionar os professores, não vai. Dá para selecionar a matéria, aí Eu seleciona. também estou com esse problema. Aí, Tá, vocês duas são de... selecionar... A Ellen eu sei que é de Magé, né? Eu sou de Magé. Então, Adriana, é por causa que é de Magé mesmo. De Magé eu não consegui inserir ontem, não, tá? Que eu tava com problema no computador. Aí ontem eu tava começando a colocar as coisas em ordem. Mas eu vou ver se eu consigo colocar ainda hoje para vocês, tá? Porque quando eu sair daqui... No meu caso, não apareceu nem como fazer o login. Tá, mas você é da onde, Ana? Magé? Magé. Foi o que eu falei, mas ainda não consegui colocar, não, tá? Eu tô me organizando aí aos poucos, por conta do computador, tá bom? Ok. Assim que eu colocar, eu sinalizo lá para vocês. Oi? Mas é a apostila, né? Que você vai colocar? Já coloquei a apostila e vou colocar as videoaulas. Essa aula que a gente está falando aqui, ela é colocada no portal e vocês têm a oportunidade de estar ouvindo de novo. É igual ao YouTube. Quero ouvir uma música, eu vou lá e coloco. Quero ouvir de novo, eu vou lá e coloco. E a gente consegue se entender legal. Então, tá, a aula da semana passada também vai, né? Pro portal. Vai sim, tá? A primeira aula, deixa eu só sinalizar para vocês. A primeira aula eu coloquei como aula explicativa, é aquilo que a Mary está tirando todas as dúvidas de vocês, as perguntas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, já estão todas lá, tá? Foi aquelas orientações que ela passou. Quando eu coloco aula 1 ou live 1, é de acordo com o que a gente vai fazendo. Primeira live, segunda live, terceira live, muitas das vezes a quarta live. Então, ela vai dando só continuação. Então, eu vou numerando desse jeito, tá? Primeira live, segunda live, terceira live, quarta live ou aula, tá? Geralmente, eu coloco mais live do que aula, que é o que a gente está tendo aqui como live. Tá bom? Só para vocês saberem como é que eu coloco a minha ordem. E eu também coloco por data, tá? A aula do dia 13, tá? Eu sei que foram 4 lives. Mas só que a primeira foi explicativa, né? Para poder sanar as dúvidas de vocês. A primeira live foi relacionado ao nosso conteúdo. Tem um pouquinho do início das explicações, mas depois começa a nossa aula. Então, eu já coloquei como primeira, segunda e terceira live, que são as nossas aulas. E eu coloco sempre a data e o meu nome para vocês saberem de onde é a live, de qual é o professor. Tá bom? Tá bom. Teorias de enfermagem e história da enfermagem é a mesma coisa, que a enfermagem ela passa por modificações. Então, agora a gente está trabalhando como teorias da enfermagem, tá? História e teoria é a mesma coisa, só mudou a nomenclatura e o nome, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Mais alguém tem dúvida? Não? Então vamos lá. Professora. Oi? O laboratório já iniciou? Ellen, de novo, você precisa entrar em contato com a Mary para você poder ver o dia que você vai estar fazendo, tá bom? Mas já iniciou sim, tá? Desde o início de fevereiro. Tá bom. Pô, não caia. Toda saga. Ai, meu Deus. Então vamos lá. A gente parou lá em período colonial, não foi isso? Lembram? Sim. Deixa eu cadê vocês que sumiu? Foi no período colonial. Foi. Meu Deus, essa marreta aí, gente.
Peraí, rapidinho, gente, que o negócio aqui, vocês sumiram. Ah, tá aqui. Deixa eu só abrir aqui o conteúdo de novo, porque eu fechei sem querer, tá? Peraí. Vou fechar aqui. É bacana, não muito certo, não, cara. Gabriela, eu não consegui ver a sua pergunta. Bom dia, professora. Professora, Tem alguém batendo um martelo aí e está prejudicando o áudio dos alunos Vou desativar aqui o som, tá? Peraí. Melhorou, né? Estão conseguindo ver aí o slide? Sim. Sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui mais um pouquinho, para vocês visualizarem melhor. Caramba, não tá indo. Tá aparecendo ou sumiu? agora sumiu. Sumiu, né? Deixa isso aqui. Apareceu? Sim. Uhum. Melhorou assim. Florence era conhecida como o que mesmo? A Dama da Lâmpada. Boa, garota! Aonde, depois que ela foi para a Guerra da Crimeia, o que que ela fez quando ela voltou? Uma escola. Uma escola. Onde? Em alguma coisa. São Thomas. Primeira escola, perfeito. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, vocês conseguem ler o juramento, olha. Agora eu tô conseguindo apresentar para vocês legal, tá vendo? Esse é o juramento que vocês irão fazer lá, né? Se for possível, aí a formatura de vocês, tá? Eles estão te ouvindo, tá? Professora, muito bonito. É lindo, né? O juramento, né? Muito bonito mesmo. É lindo. É mais lindo quando vocês estendem a mão direita de vocês e vocês repetem, né? Vocês escolhem um juramentista, né, da turma, e aí vocês acabam repetindo. É uma das partes mais lindas da formatura. A formatura é aí na escola mesmo, professora? Oi? A formatura é aí na escola mesmo? Não, é alugado um espaço. Ah, tá. Não dá, não? Ai, não vejo a hora de chegar logo a formatura. Né? Ah, parei aqui, no período colonial. Estou procurando o período colonial bem aqui. Então, ó, período colonial. A Organização de Enfermagem da Sociedade Brasileira compreende desde o período, né, colonial até o final do século XIX e analisa as organizações de enfermagem e o contexto da sociedade brasileira em formação.
Desde o seu princípio da colonização, foi incluída a abertura das casas de misericórdia, que tiveram origem em Portugal. Quando eles falam que foi aberta a abertura, né, das casas de misericórdia, são aquelas casas onde fazem os partos, né? São conhecidas como as parteiras. E hoje nós temos, né, é como se fosse um hospital onde as mulheres só vão para parir, né? E hoje nós, enfermeiras, nós temos respaldo, né, de estar montando, né? Claro, existe uma equipe multidisciplinar, mas hoje a gente consegue fazer aí essa casa aí de misericórdia, né, que é a casa de parto, tá? Relacionada a isso, para poder as mulheres aí estarem parindo. A primeira casa de misericórdia foi fundada na Vila de Santos. Isso é mega ultra power flex, importante, um IPC pra caralho aí, tá? Seguida ainda, né, do século aí 14, não. Qual é o século mesmo? 14. 16. Isso, surgiram no Rio de Janeiro, em Vitória, Olinda. Oi? É 16 isso. 16. Não, gente, é 14 mesmo. Lembra que antes do 1 tem um 5, não é isso? Ai, buguei agora, buguei. Mas, professora, o 1 tá depois do 5. 1 tá então depois do 5, é 16. 16. É 16. Boa, garota. Queria saber se vocês estavam espertos em matemática, é só isso. A única fugiu. Surgiu então no Rio de Janeiro, em Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde, Porto Alegre e Curitiba está inaugurando em 1880, com a presença de Dom Pedro II, a Dona Teresa Cristina, do que diz respeito à saúde do nosso povo. Merece aí como destaque o padre José de Anchieta. Ele não se limitou no ensino da ciência, da catequese. Lembra que os ensinamentos, eles eram direcionados também ao catolicismo, por isso que acaba entrando aí como padre. Vou desativar o som da galera aí. Eu sei que as minhas cachorras estão latindo também. Mas vocês estão conseguindo me ouvir legal? Então, né? Então, por conta disso, né? Por causa do ensino do catolicismo. Ele não se limitou ao ensino da ciência, da catequese, foi além, né? Atendia aos necessitados do povo, exercendo atividades de médico e enfermeiro, né? Hoje, se a gente for para pensar, quando a gente vai cuidar de alguém, tem sempre alguém que tem esse dom, né? De estar cuidando, né? Tem esse dom de cuidar aí um do outro. Então, isso acaba vendo nosso mesmo. Uns acabam não tendo muito afinidade relacionada a isso, mas outros conseguem fazer tranquilamente. Fala assim, aquele ali tem um dom, tá? Em seus escritos encontramos, né, o estudo de valores sobre o Brasil, seus primitivos habitantes, climas e as doenças mais comuns. A terapêutica empregada era a base de ervas medicinais. Falamos isso, né, lá anteriormente na primeira aula, né? Antes não tinha essa cura aí medicamentosa, né? Eu digo algo químico e físico, e eram só plantas, né, medicinais, né? E é o que a gente acaba trazendo através de nossos avós, né? Toma um chazinho disso, toma um chazinho daquilo, e a gente acaba ficando aí boa. E até mesmo as nossas mães, tá? Né? São as crenças, a gente pode dizer que são as crenças, tá? Minuciosamente descritas, supõe-se que os jesuítas faziam a supervisão do serviço que era prestado por pessoas treinadas por eles. Não há registro a respeito, né? Então, tudo ali era realmente na fala. E hoje é diferente. Se eu quero administrar, se eu quero dar algum tipo de medicação, se eu quero fazer algum tipo de cuidado ao meu paciente, o que é feito na prática dentro do hospital? Vocês sabem? Eu preciso comprovar. A Oi? evolução. A evolução de enfermagem, tá? Então, dentro do registro de enfermagem, a evolução de enfermagem, eu preciso relatar tudo aquilo que eu fiz com o meu paciente, tá? É por respaldo e a gente também coloca um horário. Então, ó, posso colocar aqui, às 7 horas, recebo plantão com o paciente no leito, hidratado, corado, eupneico, afebril, com acesso venoso periférico, e às 8h30, às 7h30 eu posso relatar. Paciente relata, né, de dor abdominal. Só que ele não fala muitas das vezes dor abdominal. Ele vai relatar que ele está sentindo dor aonde? Na barriga.
e lá na prescrição vai estar escrito administração de medicamentos, né, casos de dor, e a gente vai lá e relata. Às 7h35, administrado o medicamento do item tal, né? Então, geralmente está escrito assim, 1, 2, 3, quem nunca viu um receituário é 1, 2, 3, 4, sucessivamente. E lá no 13 está escrito assim, dipirona, caso de dor. Então, administrado medicação do item 12. Lá em Fundamentos de Enfermagem, eu vou estar frisando isso um pouquinho mais para vocês, né? Porque eu vou continuar com vocês aí até em Fundamentos de Enfermagem, tá? Até o momento é a prof aqui, ó. Vocês vão enjoar da titia, mas vamos lá. Conseguiram entender? Quando eu antes não tinha esse registro e hoje tem esse registro, que é através da evolução de enfermagem? Sim? Sim. A primeira casa de misericórdia foi fundada onde mesmo? Vila de Santos. Vila de Santos. Outra figura em destaque é o Frei Fabiano de Cristo, né? Que durante 40 anos exerceu a atividade de enfermeiro no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, aí no século XVIII, né? Isso, Chuchu? Os escravos tiveram um papel relevante, pois auxiliavam os religiosos, né, no cuidado do doente. Em 1738, Romão de Matos Duarte consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. Somente em 1822, o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção, né, da maternidade, que conhece a legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio de Andrade Silva. A primeira sala de parto funcionava na Casa dos Expostos, em 1822. Em 1832, organizou-se o ensino médico e foi criada a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Então, ó, a primeira, né, a gente pode dizer que a primeira casa de parto, né, ela foi, né, aqui, ó, a primeira casa de misericórdia, né, em Portugal, foi quando abriu, e depois ela veio para onde? Para o Rio de Janeiro. Correto? Conseguiram entender até aí? As escolas, que são as parteiras da Faculdade de Medicina, diplomou no ano seguinte a célebre Madame Duroche, a primeira parteira formada no Brasil. Então, por isso que hoje nós, né, além dela ser uma enfermeira, por isso que hoje nós temos aí, né, esse respaldo, essa autonomia de abrir realmente uma casa de parto. E existe hoje também casa de parto, tá? Que os enfermeiros, eles podem fazer parto. Tanto que quando a gente faz a nossa graduação, né, vocês aí futuramente, vocês não vão ficar só em técnico de enfermagem, vocês vão evoluir, irão subir mais um degrauzinho. Então, quando a gente chega na faculdade, a gente termina como enfermeiro, vocês podem escolher a especialidade, o que vocês querem. Se vocês querem emergência, se vocês querem neonatologia, se vocês querem obstetrícia, que vocês irão trabalhar aí com parto propriamente dito. Se vocês querem oncologia. Então, quando você se forma em enfermeiro, você tem um amplo ramo aí em que tipo que você quer, né, priorizar, né, aquela profissão que você quer seguir. Eu me formei em enfermeira e optei para poder fazer neonatologia. Então, eu acabo sendo especialista em neonatologia por conta disso. Ok? A gente gosta de emergência, né? Tem alguém de novo aqui, essa batedeira aí, peraí. É o Gleidson, acho que é o Gleidson. É Gleidson assim que fala? Oi, é Gleidson. Vou desligar. Mas para mim não estava saindo som nenhum, não. Tá saindo. Agora desativou, Gleidson. No começo do século XX, grande número de teses, né, médicas foram apresentadas sobre a higiene infantil e escolar, demonstrando os resultados obtidos e abrindo, né, o horizonte de novas realizações. Esse processo da medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a enfermagem. No início, assim, né, se tornou um pouco mais difícil, porque até hoje, a gente for colocar aí na prática, né, os médicos, cirurgiões, eles acham que são os deuses, né? Mas se tirar a enfermagem, sinto muito, o hospital ele não funciona só com médicos e cirurgiões. Eles precisam da enfermagem. Então, a gente consegue ser um número maior de classe, né, relacionado à enfermagem, mas, porém, vou sinalizando para vocês, é uma classe muito desunida. Hoje a gente consegue, né, participar de round. Quando eu falo de round, é quando a gente vai passar
o plantão beira-leito. Então, lá a gente consegue debater com os médicos, com os residentes, né, a determinados cuidados com o paciente, porque a gente fica mais de 12 horas, né, se a gente fizer 24 horas aí, com o paciente. Então, teoricamente, a gente sabe um pouquinho mais do que eles. Eles sabem como diagnosticar, como fechar diagnóstico, né, e com o tempo a gente também vai aprendendo e a gente vai sinalizando ao médico, será que não é melhor fazer desta forma? Né? A gente está com o paciente ali o tempo todo, a gente consegue dialogar com ele desta forma, não impondo o que tem que ser feito, mas a gente consegue dialogar com ele melhor. Claro, né, tem uns que não aceitam, acham que está passando por cima e tudo mais, mas outros conseguem aceitar de boa. Tudo é a forma com qual a gente começa a conversar. É igual quando a gente tenta falar com o nosso filho, ó, eu te ensino esse aí, mas se você fizer de forma errada, aí é com você. Mas a gente pelo menos está dando esse bizu. Então a enfermagem hoje é um ramo muito amplo, né, o qual vocês podem escolher para a vida de vocês e a gente consegue fazer a diferença sim, tá? Assim sendo, na enfermagem, a brasileira, né, do tempo do Império, raros nomes, né, se destacaram. Entre eles merecem em especial, né, a menção, né, que é Ana Nery Cristine, né, Ferreira Justina. Essa mulher também, ela realmente foi pica das galáxias também. Ela começou a atuar junto aí, né, com Florence, né, quando Florence partiu, então acabou vindo Ana Nery também, tá? Em 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira da Província, na Bahia. Casou-se com Isidoro Antônio Nery, enviuvando algumas literaturas. Vocês vão perceber que ela acabou sendo, né, viúva aos 29 ou até mesmo 30 anos. Então, ambos não estão errados. O que vai depender vai ser a literatura, tá? Então, assim, como eu peguei dessa literatura aqui, tá, do Brunner, então a gente acaba indo para 30 anos, mas algumas literaturas vocês vão perceber que ela acabou se viuvando, né, aos 29 anos e não tá errado, tá? Tem até uma figura mais à frente. Seus 2 filhos, né, um médico militar e o outro oficial do exército, são convocados a servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, que foi em 1864 a 1870, sob a presidência de Solano Lopes. O mais jovem aluno do 6º ano de medicina, né, ofereceu seus serviços médicos em prol dos brasileiros. Ana Nery não resiste à separação da família e escreve ao presidente da província, colocando-se à disposição da pátria. Em 15 de agosto, parte para o campus, né, de batalha, onde 2 de seus filhos também lutavam. Improvisava hospitais e não mede esforço atendendo os feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor e recebe uma coroa de louro, né, de Vitor Meireles, né, pinta sua imagem e coloca no edifício municipal. O governo imperial lhe concede uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha. Faleceu no Rio de Janeiro, 20 de maio, tá? Então, a gente começa com Ana Nery, e a gente começa com Florence e terminamos com Ana Nery. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a Semana da Enfermagem, o qual ela começa no dia 12 e termina no dia 20. Aqui do dia 12 eu tenho, né, dia do enfermeiro, e no dia 20 de maio eu tenho aí o dia de vocês, que são o técnico de enfermagem, tá? O governo imperial, não, já falei sobre isso aqui. Mais de 1880. A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu o nome de Ana Nery Florence Nightingale e rompeu seus preceitos da época, né, que faziam mulher prisioneira do lar. Essa primeira escola fundada no Brasil, hoje ela é conhecida como a São Camilo, né, que ela fica lá na Tijuca, tá? E ela passou aí pela escola também Ana Nery, tá? É onde aí eu fiz a minha pós-graduação, tá? De Ana Nery. Então, essa escola ainda existe, só que ela passou, né? A faculdade, só que ela já mudou de nome. Hoje ela é conhecida como São Camilo. Então, vamos lá. O que a Ana Nery fez, né? Ela também foi uma das percursoras da enfermagem. Ela casou, teve 2 filhos, tá? Um foi oficial e outro... Nossa, tá acabando. Daqui a 10 minutos. Nossa, passou tão rápido. Ah, não fala não, professora. Fica a semana toda agoniada e acaba rápido.
Eu quero ver mais à frente como é que você vai dizer isso para mim, Pamela. Vamos ver. Vamos ver, né? Mas é legal, eu digo para vocês que é legal, vocês irão gostar, tá? Podem ficar tranquilos. Então, se desligar aqui, vocês já sabem, é só a gente voltar no mesmo link, tá? Nada mudou, tá? Vocês vão se adaptando aí. Então, o que acontece? Quando ela se enviuvou e os filhos delas, né, foram chamados para poder ir para essa guerra, qual foi a guerra mesmo? Guerra da onde? Paraguai. Guerra do Paraguai. Paraguai. Ela não queria ficar em casa sozinha e os filhos iam para lá. Ela é enfermeira. Vocês lembram quando teve a Guerra da Crimeia, o que Florence fez? Então, quantas porcentagem ela conseguiu diminuir relacionado à mortalidade dos soldados? De 40 para 2%. 2%. De 40 para 2%. Ana Nery não foi diferente. Então, ela sabia que teria guerra, tá? E que ela era enfermeira. Então, falou assim, opa, eu posso ajudar de alguma forma. O que ela fez? Ela fez uma carta com o seu próprio punho, mandou ao presidente. Quem foi esse presidente mesmo? Solano Lopes. Solano Lopes. E lá ela pediu para ser voluntariada, né? Primeiro que ela ia acompanhar seus 2 filhos. Alguns relatos dizem que tem até um cunhado dela, né? Para poder ir acompanhar, para poder ajudar. Então, teoricamente, ela não ficaria em casa sozinha, mas, porém, ela iria acompanhar os seus filhos indo ali participar da guerra. Peraí que eu acho que tem Professora, Oi. na apostila está dizendo que são 2 irmãos. São os 2 irmãos dela. Também fiquei nessa dúvida, porque na minha apostila também está escrito 2 irmãos. Os 2 irmãos, tá? Foi? Aí aqui assim eu venho dizendo, na cartinha de baixo, acho que essa é a carta, é onde vocês estão lendo, tá? Ana Nery, motivo voluntariado. Acompanhar seus filhos e seus irmãos na maior luta armada da América Latina. Eu me chamo Ana Justina Ferreira Nery. Sou mãe de 3 rapazes que acabaram de partir para a guerra. Só que no slide exterior, o negócio que a gente faz, a carta vem dizendo, as informações quando a gente tem, ele vem dizendo desta forma. Aqui, ó. Porque vem dizendo que ela só tem quantos filhos? 2. 2 filhos, tá? Rapazes que acabaram de partir para a guerra, eles eram tudo que ela tinha, né? Porque ela já era viúva, pois o pai morreu quando eu estava com 29 anos. Não podendo resistir à saudade deles, suplico-lhe que me deixe acompanhá-lo como enfermeira em qualquer hospital em defesa de daqueles que sacrifiquem suas vidas pela honra nacional e integridade do Império. Então, isso aqui foi a carta que ela pediu e automaticamente ela foi atendida. E ali ela começou a atender, né? Os seus feridos justamente também dos seus filhos, tá? Por isso que ela acaba sendo como uma percussora também da enfermagem. E vocês vão ver, né, que cada profissional, né, cada enfermeira, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as teorias de enfermagem, cada uma tem o seu jeitinho, né, o seu autocuidar, né? Então vocês vão perceber e vocês irão se identificando com as teorias, tá? Conseguiram entender até aí? Sim. Sim? Peraí, rapidinho. Apesar do sono. Só um segundinho, gente. Ele tá falando aqui comigo, tá? Gente, vai dar 1 hora já de aula. Eu postulei para uma aula.
Crianças, eu estava respondendo a Mary, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. A gente começa a partir agora para algumas teorias, tá? E uma das teorias de Florence, isso aqui eu queria que vocês prestassem, né? Focassem um pouquinho nisso aqui, né? O IPC aí, tá? Muito ultra, mega, power, flex, importante, IPC pra caralho, tá? Sobre as teorias, né, de Florence Nightingale, né? A teoria dela era ambientalista. Por que era ambientalista? Então, quando ela entrava dentro daquela tenda, né, que era coberta, ou muitas das vezes não, e ela tinha um olhar holístico. Então, ela sempre olhava além. Então, o que ela fazia como ambientalista? Ela via as formas que esses soldados estavam, ela conseguia olhar o que poderia, né, estar atrapalhando. Então, muitas das vezes, era lixo, alguma bolsa, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente acaba olhando o quê? Num todo. Qual é a forma em que eu vou deixar esses soldados, esses doentes, né, nesta situação? Então, ela acabava tendo um olhar aí, né, holístico. Então, ela acabava pensando aí além. E um dos conceitos dela, então, a teoria ambientalista de Florence era conceito, né, segundo Florence, em 1889, tem como significado o cuidado do ser humano em sua interligação com o meio ambiente. É o meio em que ele vive, né? Em que situação em que esses doentes, eles já estão doentes, mas com o meio que eles estão vivendo. Então, opa, eu preciso melhorar isso. Conseguiram entender? Com isso, estabeleceu observações, né, sobre ventilação, iluminação, calor, limpeza, ruídos, odores, alimentação, são fatores que irão influenciar diretamente no seu estado de saúde, né, doença do paciente. Dentro de uma unidade hospitalar, se a gente observar, a gente precisa ter um ar-condicionado, muitas das vezes a ventilação, né, eu digo ventilador, não é utilizado, mas a gente precisa ter uma boa iluminação. A limpeza, ela precisa ser feita todos os dias no leito, né? O hospital já tem aquela enfermeira assim, ó, com um símbolozinho de silêncio, né? Porque não pode ter barulhos. Os odores, o lixo precisa ser retirado aí o tempo todo. A alimentação, ela é realmente oferecida para os nossos pacientes, né? De acordo com os seus horários. Então, isso tudo acaba ficando o quê? Influenciando nos cuidados desses doentes na época de Florence. Então, com esse olhar holístico que ela tem, ela começou a fazer a mudança. E se a gente for colocar hoje na prática, né, hoje, trazendo para o nosso dia a dia, a gente consegue ver isso perfeitamente. Foi? Teoria de Florence é ambientalista, né? Quando ela tem essa teoria ambientalista, o que ela está vendo? O que ela vai acabar aqui em alguns segundos, tá? O que ela está observando? Ela está observando a ventilação, a iluminação, o calor, a limpeza, os ruídos e os odores. Foi? Ela tentou ajustar para que esses pacientes poderiam viver né, ter um bom tratamento da melhor forma possível. Tá ok? Eu vou esperar esse Zoom terminar para o nosso vídeo não ficar cortadinho, já que eu vi que ele vai terminar em alguns segundos, tá bom? É só a gente voltar no mesmo link, tá?